É um privilégio compartilharmos juntos das boas novas do juízo de Deus. Se Deus é justo, em algum momento da história, Ele fará valer a sua justiça sobre as obras da sua criação. No passado, o pecado desfigurou a obra criada de Deus. Um anjo rebelde desafiou a autoridade do Senhor, a sua legitimidade, a sua sabedoria divina, e alegou que Deus estava sendo injusto, parcial, no seu lidar com a sua criação. Nessa semana, nós exploraremos um pouco mais a respeito do juízo final de Deus, a sua relação no grande conflito entre Cristo e Satanás. Em Apocalipse capítulo 14, quando o anjo apresenta a boa nova do Evangelho Eterno, o curioso é que ele apresenta o Evangelho Eterno anunciando a hora do juízo. Mas o que o Evangelho tem a ver com o juízo? Alguns pontos-chave chamam a nossa atenção no livro de Apocalipse. O primeiro deles é que o Evangelho e o juízo fazem parte da mensagem do primeiro anjo. Estão entrelaçados. Se não fosse pelo Evangelho, nós não teríamos esperança no juízo. A proclamação do juízo é parte do conteúdo do Evangelho, porque este apresenta-nos o fim do pecado e a nossa redenção. O segundo ponto que podemos destacar é que o juízo faz parte da solução divina para a erradicação definitiva do pecado. Deus respondeu às acusações do inimigo com a cruz. No juízo, o universo inteiro contempla o caráter de Deus, sua justiça, sua misericórdia, seu amor, a sua lei, a sua graça, o seu poder para salvar as suas criaturas. O terceiro ponto que atrai a nossa atenção é que todos os seres humanos serão julgados nesse juízo. Mas é curioso que no Velho Testamento nós encontramos em Eclesiastes 12:14 que Deus trará a juízo todas as obras, até as que são escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. No Novo Testamento, que está repleto de textos de Jesus e dos apóstolos falando sobre o juízo, em Romanos capítulo 14, verso 12, o apóstolo Paulo diz: assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Agora vem o quarto ponto importante. O juízo vindica o caráter de Deus, revela a sua graça e bondade, sua justiça e misericórdia para com os salvos e para com os perdidos. Todos verão, todo o universo, as ações de Deus no trato com os pecadores. O que Ele fez para salvar os seres humanos. A cruz e o juízo demonstram que a justiça e a misericórdia se encontram no caráter de Deus. Quando a justiça diz, o salário do pecado é a morte, a misericórdia diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Cristo morreu em nosso lugar e nos oferece a sua vida. É importante que Deus não precisou de abolir a sua lei para salvar o ser humano. Não. Se ele abolisse a lei, Jesus não precisaria de morrer na cruz, porque o pecado é a transgressão da lei, que produz a morte. A morte de Cristo na cruz confirma que a lei de Deus é eterna, porque Cristo, ao morrer, ele pagou o preço pelas nossas transgressões contra a lei de Deus. Ele morreu em nosso lugar a morte eterna que nós deveríamos morrer. Assim, a lei de Deus é eterna, ela reflete a base do seu caráter e é a base do seu juízo. Como Deus é, como Deus quer que os seus filhos vivam. E aí vem então a boa notícia.
Através da salvação de seus filhos, o caráter de Deus é vindicado. O juízo é em favor dos que aceitaram a ação do Espírito Santo de Deus, que são chamados de santos, e a justiça de Cristo é colocada sobre eles. Cristo morreu em seu lugar. Assim, o juízo de Deus é um juízo a favor dos santos, em prol dos santos de Deus, em prol dos filhos de Deus, não contra os filhos de Deus. O sexto ponto importante em Apocalipse que nós encontramos é que os registros celestiais serão abertos diante de todo o universo. É bem verdade que no juízo divino, Deus deve utilizar um sistema de registros muito superior a tudo aquilo que nós conhecemos hoje. Mas nas visões que concedeu aos profetas, Deus usou a expressão de livros, que era um termo mais conhecido de toda a humanidade, para poder exemplificar a sua obra de juízo. Nós encontramos no juízo de Deus dois tipos de livros. Primeiro, o livro das ações, que contém as obras humanas. Devido às nossas imperfeições pecaminosas, os seus registros são insuficientes para salvar qualquer um, porque todos pecaram, não há justo nenhum sequer. Mas é curioso que a Bíblia diz que, em especial no Apocalipse, de que esses livros das ações, eles serão abertos somente durante o milênio após a segunda vinda de Jesus. Por quê? Porque através dos livros das ações será demonstrado por que aqueles que rejeitaram a Cristo não serão salvos. Quando Deus destruir o inimigo seu e destruir o pecado, por que eles serão destruídos também? Mas se o livro das ações só será utilizado durante o milênio, o que vai ser utilizado antes da segunda vinda de Jesus naquilo que nós chamamos de juízo investigativo no céu? Aquilo que João viu em visão. Bom, todas as escrituras nos apresentam a existência do livro da vida no céu, com o registro daqueles que aceitaram a Cristo como seu Salvador. Aqueles que foram salvos mediante a fé na sua graça, no seu sacrifício na cruz do Calvário. O Apocalipse destaca que antes da segunda vinda de Cristo, o livro da vida é aberto. E no juízo, Cristo reclama como seus os seus filhos que têm o seu nome escrito no livro da vida. Aqueles que o aceitaram como seu Salvador serão reclamados por ele no juízo, para viverem com ele no seu santo reino. E ele virá buscá-los para isso. Por isso virá uma segunda vez. No juízo, nós não poderemos contestar as acusações de Satanás contra os filhos de Deus. Mas Cristo apresenta a sua justiça em nosso lugar. Aqueles que o aceitam como Salvador, Cristo se coloca como seu representante, como seu advogado. É interessante que o juízo de Deus ganha um destaque especial no livro de Daniel e no livro de Apocalipse. Quando comparamos o juízo nos dois livros, nós percebemos que em ambos, ao final da história do mundo, após reinos dominarem, a igreja enfrentar séculos de dificuldades, os profetas viram um juízo investigativo no céu antes da segunda vinda de Jesus. Daniel, por exemplo, ele viu em diferentes visões, através de símbolos, reinos, poderes que surgiriam na terra, movendo perseguições contra a verdade e contra os filhos de Deus. Mas Daniel viu que ao final desses reinos, um semelhante ao Filho do Homem se assentaria, lhe seria concedido todo o poder, e ele faria justiça aos santos do Altíssimo. O juízo de Deus, antes da vinda de Jesus, é um juízo em favor dos santos. O Filho do Homem vem nas nuvens dos céus, então, e concede a eles o seu reino. Em Daniel capítulo 9, nós percebemos que é indicado que esse juízo, antes da vinda de Jesus,
ocorreria 2.300 anos após a ordem para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Essa profecia, que iniciou-se em 457 a.C., cumpriu-se no ano de 1844 dos nossos dias, quando iniciou Cristo no céu a sua obra de juízo investigativo, quando os livros do registro do livro da vida foram abertos, e então Cristo agora vindica os seus filhos, preparando-se para buscá-los para o seu reino. No livro do Apocalipse, o apóstolo São João, após a história da igreja, que nós encontramos do capítulo 1 até o capítulo 3, no capítulo 4, ele recebe no livro de Apocalipse um convite para ter uma visão do trono de Deus. E foi dito a ele: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. João tem então um vislumbre do céu, vê um livro selado que ninguém podia abrir, e Deus está para executar um seu juízo contra o pecado. João percebeu que nenhum ser humano poderia representar o ser humano nesse juízo, e João começa a chorar. Mas foi-lhe dito: fique tranquilo, João, não chores, porque Leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. João viu o cordeiro que havia sido morto ser proclamado como digno de abrir o livro com os juízos de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus, sacrificou a sua vida pela salvação da humanidade. João viu Cristo abrir no tribunal do céu o livro, e todo o céu então prorrompe em cânticos de louvor a Deus. E no tribunal do céu, agora, a verdade triunfa, a justiça triunfa. Diante do Pai, de todos os seres do universo, Cristo proclama a sua justiça nesse juízo antes de retornar a essa terra, em favor dos seus filhos. Cristo nos defende no juízo. Ele atua dentro de nós, porque Ele cobre os nossos pecados, Ele nos transforma. A sua graça perdoadora nos dá poder para vivermos uma vida vitoriosa contra o pecado juntamente com Ele. Enfim, nós encontramos 2 juízos na Bíblia. O juízo antes da segunda vinda de Jesus, que está se realizando no céu, quando o livro da vida é aberto e Cristo intercede em favor dos seus santos. O caráter de Deus é vindicado, o caráter de Cristo e o caráter dos seus filhos. E agora todo o universo reconhece a justiça e o amor de Deus. Há um segundo juízo que acontecerá durante o milênio, quando aqueles que rejeitaram a Cristo serão julgados juntamente com o inimigo de Deus e serão destruídos ao final do milênio. O objetivo do juízo de Deus não é revelar quão mal nós somos, mas revelar quão bom é Deus, seu amor, sua graça salvadora. Você e eu podemos ser salvos mediante o sacrifício de Cristo Jesus por nós à cruz do Calvário. A boa notícia que temos da palavra de Deus é que o juízo de Deus termina com a vitória dos filhos de Deus, com a salvação dos filhos de Deus. Termina bem para os filhos de Deus. O juízo de Deus é a boa notícia para aquele que ama Jesus e o aceita como seu Salvador pessoal. Que essa seja a sua e a minha experiência em nossa vida neste mundo.